tarde ou boa noite para você que está aqui acompanhando o meu vídeo. Meu nome é Matheus Giacometto Conte, atualmente estou fazendo agronomia na faculdade, na instituição Sesumar. O nosso coordenador é o Edson Schmidt e a matéria que eu vim apresentar é geoprocessamento, ministrado pelo professor Santos. Meu trabalho hoje ele é um georreferenciamento e análise integrada do território de Cascavel, no Paraná. Agora falando um pouco sobre a cidade de Cascavel, ela é localizada no oeste do Paraná e é reconhecida como um dos maiores polos agroindustriais do Brasil, com uma economia fortemente alicerçada no agronegócio. E Cascavel também se destaca no ramo do agronegócio por ter eventos como o Show Rural Copavel, que impulsiona o desenvolvimento tecnológico do setor. Nesse show a gente encontra diversas tecnologias de ano que vão ajudar fortemente no agro e são todos apresentados nesse show. Cascavel apresenta esse show que é um dos maiores do Paraná, se não for o maior, e um dos maiores do Brasil também. Dentro desse cenário, o georreferenciamento surge como um instrumento crucial para o planejamento agrícola, maximizando a utilização de recursos naturais e fortimentando a sustentabilidade. Cascavel, ela apresenta uma área territorial de aproximadamente 2.100 km² e uma população superior a 350 mil habitantes, segundo o IBGE. A cidade apresenta uma topografia suavemente ondulada e com altitudes variando entre 300 a 870 metros. O clima temperado, caracterizado por verões quentes e chuvosos, e invernos mais úmidos, favorecendo o cultivo da soja, do milho e também do trigo. Cascavel é atravessada por rodovias muito importantes que conectam o oeste paranaense ao restante do Brasil, consolidando seu papel logístico na cadeia produtiva. Um dos motivos de eu ter escolhido essa cidade é por ela ser uma cidade muito forte no agro, por apresentar eventos muito fortes no agro relacionado ao agronegócio e também por suas características climáticas e pela sua produção de grãos. A minha pesquisa ela foi realizada com base em informações obtidas de fontes confiáveis, tais como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou seja, o IBGE, o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, e o fornecido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. As ferramentas principais de geoprocessamento utilizada foi o software QGIS, que a gente utilizou nas aulas de geoprocessamento, que possibilitou a criação de mapas temáticos detalhados e específicos. Esses mapas também contêm dados sobre clima, sobre relevo, tipos de solo, flora e zonas urbanas, combinando essas informações com a análise do meu trabalho. Bom, nesse slide eu coloquei um pequeno mapa do Brasil, juntamente com o Paraná, e no Paraná, onde a cidade de Cascavel fica. As coordenadas estão ali no começo do slide e a cidade é estrategicamente posicionada ao longo de importantes rodovias, como eu disse. Uma delas é a BR-277, que cruza o estado e conecta o município ao porto de Paranaguá. E isso daí acaba facilitando o escoamento de produtos agrícolas e industriais. Além disso, a BR-180 e a BR-467, elas complementam a rede de logística, reforçando a importância como polo regional de transporte e distribuição. A localização também contribuiu para o desenvolvimento do agronegócio e do comércio local, tornando Cascavel um estratégico lugar no estado, sendo uma cidade bem planejada, com diversos fatores que vão ajudar no desenvolvimento tanto logístico como do agronegócio e como de tecnologias também. Aqui eu coloquei para vocês um pequeno mapa sobre o clima de Cascavel. E esse mapa revelou para a gente que a totalidade do território de Cascavel apresenta um clima temperado, mesotérmico brando. Essa condição climática ela garante uma distribuição uniforme de precipitações e temperaturas amenas essenciais para a produtividade na agricultura. Este panorama impacta positivamente o rendimento das principais culturas da região, que são o soja, o milho e o trigo, assegurando a estabilidade e previsibilidade nas colheitas. Ou seja, o nosso clima da cidade de Cascavel apresenta uma condição muito boa para quem
planta soja, para quem planta milho, para quem planta trigo. O clima colabora muito para que a soja, o milho e o trigo se desenvolva e dê uma boa colheita. Esse mapa aqui ele é de áreas urbanas da cidade de Cascavel, tendo em rosa a área urbanizada, em azul loteamentos vazios, em verde outros equipamentos urbanos e bem pequeno em amarelo a gente consegue ver o vazio intraurbano. Esse mapa ele indicou uma concentração de área urbanizada na região noroeste do município, intercalada por pequenos pontos de loteamentos vazios, equipamentos urbanos e vazio intraurbanos também. Essa configuração ela revelou uma dinâmica de ocupação em expansão e aponta para a necessidade de planejamento urbano que privilegia a ocupação ordenada e a preservação de espaços verdes. Além disso, a presença de vazios entre urbanos destaca a necessidade que a cidade tem de uma política habitacional integrada, que vai otimizar o uso dessas áreas para atender a crescente demanda populacional. O território de Cascavel ele compõe mais de 80% de rochas do tipo basalto, andesítico, arenito, enquanto o restante abrange formações de basalto andesítico, basalto, lamito, arenito, rocha vulcanoclástica e tufito. Essa composição geológica é típica de regiões de solo fértil, como é o caso de latossolo e nitossolo, predominante em Cascavel. Já as formações secundárias contribuem para a diversificação geológica, permitindo usos industriais, como produção de matéria de construção e exploração mineral. Ou seja, o tipo de rocha que temos ali na cidade de Cascavel, ela abrange além do agronegócio, sendo muito bom para o agronegócio, também é bom para a exploração mineral e para a produção de materiais para construção. Em amarelo, a gente consegue ver uma alta predominância, que é o basalto andesítico e o arenito. Já em marrom, a gente tem o basalto andesítico, o basalto, o lamito, o arenito, a rocha vulcanoclástica e o tufito. A minha pesquisa e o meu mapa feito sobre a declividade da cidade de Cascavel revelou que a maior parte do município é plana, com declives oscilando entre plano, suave ondulado e ondulado. A análise em relação a áreas mais montanhosas indica que a configuração favorece tanto o crescimento urbano quanto a mecanização agrícola. E a diminuição da declividade reduz os riscos de erosão e simplifica o planejamento de infraestruturas urbanas, tais como estradas, drenagem de águas pluviais, entre outras coisas. Aqui eu deixei para vocês o meu mapa feito sobre o relevo da cidade de Cascavel, e como dito, a cidade de Cascavel tem terrenos com declives variando de 0,2 graus a 0,8 graus, favorecendo a prática da agricultura em grande escala e o avanço da infraestrutura urbana. As particularidades do relevo possibilitam uma drenagem natural mais eficaz e minimiza inundações e simplifica o planejamento do território. Em contraste com as áreas mais montanhosas, o relevo de Cascavel ele oferece grande benefício para plantações extensivas como soja e o milho. Porém, como nada é bom, pode restringir a diversificação da agricultura, que necessita de gradientes mais pronunciados para a criação de microclimas. Em Cascavel, a altitude ela oscila entre 300 a 870 metros, havendo uma maior concentração de habitantes em regiões de maior altitude. Essa preferência é justificada pela condição climática mais amenas e menor propensão de inundação na área. Para a agricultura, altitudes elevadas podem proporcionar benefícios na regulação de temperatura, benefícios de culturas sensíveis a alterações drásticas de temperatura. No entanto, regiões mais elevadas podem trazer desafios logísticos, tais como maior complexibilidade no acesso e no transporte em comparação a regiões planas com menor altitude. Então, em partes pode ser bom, mas em partes pode ser ruim. Aí depende do ponto de vista que a gente vai analisar. No meu mapa feito por composição de solo de Cascavel, mostrou uma grande diversidade de composição, onde o latossolo vermelho predomina, seguido por neossolos, gleissossolos e nitossolos. A diversibilidade possibilita a adequação de várias culturas agrícolas,
porém requer um manejo específico para maximizar a produção, ou seja, cada solo precisa de uma adequação e requer um manejo diferente um do outro. Entre as vantagens do latossolo vermelho está a sua alta profundidade, que facilita o desenvolvimento radicular das plantas, e a boa drenagem natural, que evita problemas de encharcamento, e além disso é um solo quimicamente estável, permitindo maior retenção de nutrientes quando devidamente corrigido com calagem e adubação, e torna altamente produtivo para cultivos como soja, milho e trigo, como dito antes. Em azul claro a gente consegue ver os gleissolos áplicos, que não aparecem muito na região. Os latossolos vermelhos estão na cor mais cor de pele, que é o solo que predomina mais em Cascavel. Temos em cinza os neossolos litólicos, em marrom escuro os nitossolos áplicos e em vermelho os nitossolos vermelhos. Nesse mapa eu consegui fazer uma grande análise sobre a vegetação, que mostrou que grande parte do território ainda conserva floresta ombrófila mista, enquanto a região sul apresenta fragmentos de floresta estacional semidecidual. No entanto, as áreas urbanizadas apresentam quase nenhuma cobertura vegetal nativa, e isso evidencia o impacto da urbanização na cidade de Cascavel. Em verde a gente tem a floresta ombrófila mista, que ocupa a maior parte da região de Cascavel, e em amarelo a gente tem floresta estacional semidecidual, que compõe um pouco menos, bem menos na verdade, da região de Cascavel, tendo maior espaço ocupado por floresta ombrófila mista mesmo. Chegando quase ao final do trabalho, eu fiz uma análise agrícola para vocês bem breve, e eu tive conclusão que a avaliação dos dados georreferenciados de Cascavel ressalta a capacidade da área para um crescimento sustentável que equilibre atividades rurais e urbanas. O clima temperado mesotérmico suave, com precipitações bem equitativas e temperaturas médias de 20 a 25 graus, favorece a produção de soja, do milho e do trigo. No entanto, períodos de pouca precipitação requerem uma gestão estratégica de água, né? A predominância de latossolos vermelhos profundos e com boa drenagem resulta em alta produtividade agrícola, e isso é reforçado pelo relevo suavemente ondulado, que favorece a mecanização e a prática de conservação, como plantio direto, que é quando temos um plantio ou de trigo ou de alguma outro cultivar, e nós deixamos a palhagem lá no solo e plantamos direto, por isso plantio direto. A abundância de basaltos andesíticos potencializa a fertilidade do solo, ao passo que gleitossolos e nesossolos requerem atenção especial. No contexto urbano, as regiões mais elevadas estimulam o crescimento devido às condições climáticas amenas e ao menor risco de inundação. Contudo, o crescimento urbano pressiona as florestas nativas, como a floresta ombrófila mista, e tecnologias como QGIS em conjunto com dados de entidades especializadas são fundamentais para planejar a utilização sustentável do território, maximizando a produção agrícola e protegendo os recursos naturais, também fornecendo políticas de reflorestamento e preservação ambiental. Concluindo o meu trabalho, o georreferenciamento, ao integrar informações geográficas, ele possibilita uma administração territorial mais eficaz e sustentável. Esse processo não só favorece o setor agrícola, mas também intensifica a conexão entre o crescimento urbano e a preservação ambiental, estabelecendo Cascavel como um modelo de planejamento territorial no Brasil. Abaixo eu deixei para vocês as referências que eu utilizei, do IBGE, do IDR Paraná, do Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, SGB, que é o Serviço Geológico do Brasil, a Secretaria de Agricultura e do Abastecimento do Paraná, que é disponível no link abaixo, e o Topodata, que são os bancos de dados geomorfométricos do Brasil, disponível neste link também que eu deixei. Bom, desde já eu agradeço a atenção de todos, agradeço ao professor Santos por disponibilizar esse trabalho para eu realizar, e bom final de ano, boas festas e obrigado pela atenção.
Até mais, pessoal. Em vez de você ficar pensando nele, em vez de você viver chorando por ele, pensa em mim, chore por mim, liga pra mim, não liga pra ele. Pensa em mim, chore por mim, liga pra mim.